Ok, pronto, já está a gravar. Viva Paulo. Ora bem, colegas, já só falta o Carlos Duarte, então agora já um pouco formalmente, mas de uma forma informal, boa tarde e bom ano. Nós fizemos este pedido para nos reunirmos hoje, porque dentro de poucos dias vamos dar início à segunda leva de formação no âmbito da capacitação digital das escolas. Portanto, temos já ações previstas, com o início previsto para logo a primeira semana de fevereiro, mas entretanto nós também temos algumas situações que surgiram, que são novas e que importa trabalhar sobre elas, porque isso também tem implicação num primeiro momento que temos de fazer, que é enviar as convocatórias aos colegas que se inscreveram na formação e que foram selecionados. Assim, muito rapidamente, e para passar a palavra ao Isidro, duas ou três coisas muito rápidas então. Primeiro, inicialmente nós tínhamos uma previsão, de acordo até com a planificação que está feita no âmbito da candidatura ao POCH, de fazer 5 turmas de nível 1, 7 turmas de nível 2 e 2 turmas de nível 3. Alguns de vocês, e eu aqui falo alguns, porque as colegas, senhoras que temos agora no grupo de formadores não estavam ainda na altura, alguns de vocês ouviram-me dizer que o Conselho Científico queria que a formação passasse para presencial. E isso, no início de novembro, era verdade, quando nós estivemos a preparar o lançamento das inscrições. No final de novembro, precisamente no último dia, recebemos da parte do Conselho Científico uma nova informação, uma nova carta circular, a contradizer aquilo que tinha sido dito. Ou seja, a dizer, ok, vou continuar a aceitar que a formação se faça online e, portanto, tudo segue como dantes até 31 de julho. Ora, nós não fizemos grandes alterações, já tínhamos pensado atribuir as turmas do nível 1 e do nível 2 aos agrupamentos, e no caso do nível 1, com algumas conjugações de agrupamentos, no caso do nível 2 não, uma turma por agrupamento, e lançámos as inscrições. Bom, no nível 2 o sucesso foi o habitual, muita gente, em cada agrupamento muitos inscritos. No nível 1 foi também o já habitual, ou seja, poucos inscritos, porque, enfim, há várias razões para isso. Muitos dos colegas estão no nível 1, pronto, está justificado, e portanto nem sequer se dão ao trabalho de dar o passo em frente. Outros colegas provavelmente estão em situações de, em breve, abandonar a escola e, portanto, não se manifestar. E isso levou-nos a fazer rearranjos, ou seja, levou-nos a reduzir o número de turmas de nível 1, passámos de 5 para 3, mesmo assim são turmas com relativamente pouca gente, até porque tínhamos muitos inscritos, e estes muitos é quase uma dezena de colegas inscritos no nível 1 que estão posicionados noutros níveis, no nível 2, no nível 3, outros já tinham feito o nível 1, e, portanto, tem que fazer o nível seguinte, e isso levou-nos a libertar 2 turmas de nível 1, e para manter, primeiro, o convite que vos tinha formulado enquanto formadores para assegurarem aquelas turmas que eu vos pedi. Eu e o Isidro decidimos que faríamos mais 2 turmas de nível 2. E escolhemos os 2 agrupamentos onde tínhamos mais inscritos e que são também os 2 maiores agrupamentos do AVCOA, que é o agrupamento de escolas do Búzio e o agrupamento de escolas de Soares Basto. Pronto, mas sobre isso depois o Isidro vai falar, e esse trabalho foi feito e está tudo feito, temos todas as seleções feitas, temos todas as seleções feitas,
Agora falta enviar a informação, mas eu quando quero enviar a informação já com os calendários, ou antes, com os calendários atualizados. E, além disso, também preciso ter, depois desses calendários atualizados, para os 3 colegas que estão a ingressar agora no grupo de formadores, para fazer o documento necessário ao vosso pedido de acumulação. Esse pedido vai ter que ser acompanhado por uma declaração da minha parte com a calendarização da turma e também depois vocês têm que ter o vosso horário. A DGAI, numas situações, foi extremamente complicada, ligaram um complicómetro e foi muito complicado obtermos as autorizações de acumulação. Noutros casos, foi logo à primeira e foi de uma forma rápida. Isto dá uma sensação que tem a ver com as mãos de quem toma conta do processo. Um outro pedido que vos vou fazer pode parecer um bocadinho estranho, mas nós recebemos a semana passada o pedido, ou antes, recebemos já a ligação para uma nova plataforma que temos que preencher, que é a plataforma da capacitação digital das escolas. Ou seja, nós vamos ter que inserir toda a formação que está relacionada com a capacitação digital, ou seja, toda a formação que está neste plano de formação financiado pelo POCH, e são vários itens que temos de fazer, e um deles prende-se com os formadores. É claro que eu tenho os dados dos formadores, nomeadamente tenho os vossos certificados de acreditação pelo Conselho Científico, sei as vossas áreas e domínios, sei o vosso nome, sei o vosso cartão de cidadão, etc, etc. Portanto, aqueles dados que eles nos pedem, mas eles também nos pedem uma fotografia. E era isso que eu vos ia pedir, colegas. Enviem-me o mais rapidamente possível uma fotografia para eu colocar associado a cada um de vocês, para também completar essa mesma situação. E, basicamente, da minha parte, era isto que eu queria dizer. Eu vou continuar aqui convosco, como é óbvio. Depois, se for necessário algum esclarecimento adicional, vocês disponham, porque estamos cá para isso. Isidro, passo a palavra. Claro que sim. Obrigado, José Rosa. Boa tarde a todos e a todas. A todas, sim, a Sónia e a Eva. E, portanto, eu começaria por vos apresentar aqui, respondendo àquilo que foi o primeiro ponto que eu agendei relativamente a esta reunião, fazer uma espécie de balanço daquilo que tem sido a formação, um pouco em números, mas também, e se entenderem, de poderem também participar de alguma forma com as vossas achegas. Portanto, nós vamos repassar ou passar um bocadinho aqui em síntese alguns dos aspectos da formação. Eu vou-vos apresentar aqui um breve PowerPoint, não será muito maçador, mas ajuda de alguma forma também naquilo que eu pretendo vos transmitir. Portanto, peço a vossa paciência também para me seguirem e de poderem, de alguma forma, acompanhar aquilo que é o processo de feedback, de relatório, digamos, de transmissão de informação para quem, de facto, está na organização de tudo isto. Portanto, neste momento, e eu reporto-me aos dados que temos relativamente à formação, e tendo por base o final do ano letivo anterior, ou melhor, o início do ano letivo, este ano letivo, já consolidando os dados dos professores que saíram e dos professores que entraram. Portanto, temos aqui o total de professores por níveis de proficiência digital e, se quiserem, já está aqui... Isidro, desculpa, a minha imagem está bloqueada, não sei se é só a minha, se... Está? Partilha, sim. As outras estão também? Sim, a minha também está parada. Bom, agora conseguem ver o meu ecrã, certo?
Acho que sim. Ainda não era bem Eu esse. sei que não, eu sei que não, mas pronto. Mas estão a ver o meu ecrã, certo? Sim. Sim, agora sim. Sim, sim. Ok. Só que ele não me deixa, porque eu iniciei a sessão com o outro. Bom, mas permite ver, porque eu não alterei, e se eu alterar vai quebrar tudo. Ele não me deixa ficar, porque eu estava com 2 monitores e, portanto, aquilo que vos posso apresentar é desta forma. Conseguem seguir, não conseguem? Portanto, Sim, pronto. sim. Ok, portanto, basicamente, o que nós temos é este universo de professores. São 1185. Temos 160 no nível 1, temos 670 no nível 2, 276 no nível 3, 109 são professores que nós não temos conhecimento do nível em que se encontram, e 14 que concluíram o nível 3. Portanto, embora nós no ano passado tínhamos 20 professores que concluíram o nível 3, só ficaram no nosso conjunto de agrupamentos 14 professores que concluíram no nível 3 e, portanto, estes já saíram, digamos, da leva daquilo que é a formação. Relativamente à formação que se desenrolou no ano letivo 2020-2021, nós temos aqui 80 formandos de nível 1 inscritos, portanto, concluíram 78. Temos de nível 2 114, concluíram 111, e de nível 3, os tais que estão lá contabilizados, 20, e concluíram 20, embora só tenham permanecido no nosso FAI apenas 14. Depois, nós temos, relativamente ao ano letivo 2021, e, portanto, aquela leva de formação que terminou em 31 de dezembro de 2021, temos 85 alunos ou formandos inscritos, 77 aprovados no nível 1, e temos 118 inscritos no nível 2 e aprovados 116. Portanto, naturalmente que estes do nível 1 transitaram para o nível 2 e os de nível 2 já estão neste momento contabilizados no nível 3. A formação que se vai iniciar agora, e portanto agora em fevereiro, estão previstos os seguintes números relativamente aos formandos. Temos no nível 1 3 turmas com 36 formandos, portanto são turmas que são relativamente pequenas, porque houve um conjunto de formandos que se inscreveram erradamente digamos, nos níveis para os quais ou não tinham o check-in feito, ou inscreveram-se no nível errado. Aliás, há um caso paradigmático que fez o nível 2 e, portanto, está no nível 3 e inscreveu-se no nível 1. Obviamente teve que ser não selecionado, teve que ser excluído. Mas há vários casos, portanto, as pessoas ainda não conseguiram perceber, de facto, qual é a lógica de funcionamento das inscrições nas oficinas de formação. Para além disso, também devo dizer que, sobretudo no nível 2, o volume de formandos que se inscreveram no primeiro dia é que prevaleceu, já que os que se inscreveram mais tarde já não tiveram grandes hipóteses. E houve gente que, mesmo antes das 10, portanto, a plataforma abriu uns minutos antes das 10, e já estavam pessoas a inscrever-se em grande força. Portanto, significa também, por um lado, que há uma grande apetência relativamente a esta
a esta formação. Lembro isto de alguma forma para enquadrar aquilo que eu vos pretendia transmitir. Como sabem, foi há pouco tempo publicado um relatório relativamente aos níveis de proficiência dos docentes a nível nacional. Este estudo foi feito com base nas respostas que os nossos docentes a nível nacional responderam ao check-in e, se repararem no gráfico, verificamos que o nível em que a maioria dos docentes se encontra é no nível B1. O que, não sendo mau, não é de todo ainda aquilo que seria desejável, uma vez que o nível 1, no nível 2, o B1, é o nível mais baixo e ainda é aquele em que se apresentam algumas inconstâncias no domínio das tecnologias e eu tenho aqui algumas notas que referem, por exemplo, as áreas 3 e 4 do ensino, aprendizagem e avaliação são aquelas em que as pessoas têm, de facto, algumas dificuldades acrescidas. Portanto, a principal conclusão do estudo é que o nível de proficiência em competência digital dos docentes se pode considerar baixo, atendendo a que o DigiComp Edu situa o nível B2, especialista, enquanto alicerce para a transformação digital e utilização crítica, eficaz e inovadora de tecnologias digitais. O nível que nós alcançamos a nível nacional e, partindo do pressuposto que toda a gente respondeu e se situou corretamente no seu nível, que é outra questão que vocês também já me reportaram, e nomeadamente o Paulo Martins, na sua intervenção que fez relativamente àquela ação de curta duração que realizamos em janeiro, referi exatamente isso. Nem todos os formandos se posicionaram corretamente, respondendo corretamente, portanto, ao check-in, mas, portanto, o nível que nós temos a dominar é o nível B1, que descreve uma utilização da integração das tecnologias ainda digitais, ainda pouco consistente. Depois, o que é que nós podemos fazer enquanto professores para utilizar de uma forma equilibrada a tecnologia dentro e fora da aula? É uma questão que eu deixo, e essa é a questão que também, naturalmente, todos vós, enquanto formadores, deverão ajudar a responder. E também aqui um elemento-chave, e também é, se calhar, um dos elementos mais importantes que eu gostaria de salientar, que é todo este volume de formação que nós já vimos atrás em números. Só faz sentido se conseguirmos fazer com que ele chegue à sala de aula. E, portanto, a formação, quer seja no nível 1, quer seja no nível 2, quer seja especialmente no nível 3 e, sobretudo, também no nível 2, é importante que nós façamos com que se mude um pouco de paradigma, de modo a que as práticas pedagógicas possam envolver e, ao mesmo tempo, desafiar e motivar, quer os docentes, em primeiro lugar. Nós só temos alunos motivados se tivermos docentes motivados e empenhados naquilo que é a sua tarefa. É evidente que os processos de mudança são sempre lentos, os processos de mudança são sempre têm sempre algum caráter de resistência por parte de quem quer fazer a mudança, mas tem medo do desconhecido, tem medo de dar um passo mais em frente. Por outro lado, percebemos que a capacitação dos docentes tem um papel determinante no alicerçar da integração transversal do digital nas práticas profissionais e pedagógicas. Isto é importante. É evidente que tudo isto se estende, naturalmente, e se pretende que se estenda a uma prática corrente, diária, que este ente já entrou, não é novidade, entrou na vida da escola, nas suas rotinas e nos seus procedimentos diários e, sobretudo, que chegue aos alunos, que os alunos também acompanhem, embora sejam bastante rápidos na percepção da tecnologia, mas nem sempre
nem sempre utilizam essa tecnologia com os fins que seriam os mais desejáveis. E depois temos um outro desafio. Neste momento que se lançam em grande escala a distribuição dos computadores a todos os alunos, depois de já se ter distribuído pelos professores, pergunta-se, e é também uma das perguntas e uma das respostas que se procura encontrar, é o que é que vai mudar numa sala de aula quando todos os alunos tiverem os computadores portáteis com ligação à internet e tínhamos salas capazes, naturalmente, com as condições ideais para conseguirmos ter tudo ligado e, portanto, tudo a funcionar. É evidente que tudo isto é o cenário que nós queremos, onde nós queremos chegar, para evitar, nomeadamente, inclusivamente, a utilização dos manuais desta forma seriam digitais e outros materiais que seriam sempre preparados para melhores aprendizagens, que isso também nos preocupa fundamentalmente. Ora bem, o que é que muda? Muda muita coisa, terá de mudar necessariamente as mentalidades, quer dos professores, dos pais, dos alunos. Naturalmente que o foco terá de estar cada vez mais centrado no ensino e aprendizagem. O próprio perfil do professor terá de ser necessariamente diferente. E aqui algumas sugestões que estão inclusivamente, e volto a falar nisso, nos PAD, nos Planos de Ação de Desenvolvimento Digital, que é a disponibilização de uma ou várias plataformas RED e apropriação dos professores destes mesmos recursos. A sala de aula deverá assumir diversos formatos, espaços e tempos de acordo com as necessidades dos alunos das escolas. Tudo isto são processos que devem ser transformadores e o objetivo de, como eu disse, alcançarem a sala de aula. Muito bem. Como eu disse também no início, nós temos recebido algumas orientações relativamente ao acompanhamento da formação de capacitação digital. E é certo que, pelo menos nas fases anteriores, tem-se deixado um pouco a questão da formação desenrolar-se de uma forma orientada também, mas sem grande reporte, e eu acho que era importante, pelo menos é também uma das sugestões que eu deixo ficar, não só, mas esta também, de nós podermos nos encontrar regularmente, isto é, sei lá, uma vez por mês, 3 em 3 semanas, conforme for a ocasião, de modo a que entre formadores também possamos trocar algumas ideias, trocar experiências, partilhar boas práticas, fazer uma reflexão sobre os nossos contextos de formação e também, ao mesmo tempo, potenciar aquilo que é a plataforma que é usada, que é a plataforma Moodle, e que poderá, obviamente, servir de repositório e, sobretudo, para aqueles que estão agora, ou que vão agora começar neste processo de formação, de poderem também partilhar os seus recursos, partilharem também e poderem também apropriarem-se dos recursos que estão lá disponíveis, de forma que possam enriquecer. Mas, sobretudo, fazermos de vez em quando uma espécie de encontro em que possamos falar um pouco sobre aquilo que são as nossas preocupações, aquilo que são as dificuldades que temos e por aí fora. Portanto, no fundo, partilhar boas práticas, partilha de recursos, partilha de questões que se colocam e que podem ser resolvidas em conjunto. E se não tivermos soluções, também podermos, e esse é também o meu papel, de colocar à Direção-Geral de Educação eventuais questões que nos possam servir e ser úteis para podermos levar a bom porto a formação.
Agora, há aqui um dos aspectos que eu preciso mesmo que todos colaboram, sobretudo aqueles que já realizaram oficinas de formação em capacitação digital de docentes. Ou seja, é-nos pedido, através da plataforma que o Rosa acabou de falar há um bocadinho, que façamos uma espécie de análise SWOT às oficinas de formação de nível 1, 2 e 3. No que diz respeito às que já foram lançadas, e naturalmente fica aqui, e por isso é que estão aqui todos os formadores, aqueles que vão iniciar, de poderem vir a participar à medida que vão fazendo a sua formação, portanto, levarem em efeito as suas oficinas de formação perante os seus formandos, de nos poderem reportar através de uma análise que aqui está em esquema, a análise SWOT, que os brasileiros chamam FOFA, não sei porquê, mas obviamente são as mesmas siglas, só que em português, né? Portanto, forças, aspectos, os fatores positivos que influenciam e que podemos destacar ao nível da força, das oportunidades, ao nível das fraquezas e ameaças, ou seja, fazemos uma análise daquilo que são os problemas e as soluções, as ameaças e as oportunidades que esta formação, seja no nível 1, seja no nível 2, seja no nível 3, poderá ou estará a acarretar. Como é que eu vos vou pedir para colaborarem? Eu tenho uma sugestão, e está preparada, que é partilhar uma folha, uma folha da Google, que é o que nós temos aqui, porque somos uma escola que está ligada às ferramentas Google, e podia partilhar com todos e cada um de vocês, de acordo com o nível e as oficinas que já trabalhou, de poder fazer essa espécie de análise SWOT àquilo que foi a formação desenvolvida até agora. No que diz respeito aos outros, ainda não poderão fazer grande coisa, a não ser falar nas suas expectativas relativamente àquilo que aí vem. Mas, de qualquer maneira, portanto, pedia a vossa colaboração. Nós temos ainda, enfim, cerca de 15 dias para reportar esta análise que cada um de vocês pode fazer, máximo 3 semanas, para depois nós podermos carregar esta informação na plataforma que a Direção-Geral nos pede. Portanto, eu vou partilhar com todos os formadores as folhas, 3 folhas, portanto, uma para o nível 1, outra para o nível 2 e outra para o nível 3, e agradeço naturalmente que depois participem. No fundo é fazer a reflexão daquilo que foi cada uma das oficinas de formação que vocês realizaram e de disponibilizar para todos nós, porque vamos todos nós ficar ligados a essa folha, e para nós podermos, Centro de Formação, podermos depois carregar esses dados, também para cumprindo um objetivo que é enriquecer o trabalho e de formação e de, digamos, prospectivar uma espécie de kit de formação que será depois também enviado, divulgado junto dos formadores. Portanto, não sei se tem alguma dúvida relativamente a isto. Eu sei que toda a gente, ainda sobretudo nesta altura, que estamos no final de semestre, estamos todos muito atarefados, mas eu pedia-vos um esforço adicional, se calhar alguns até já têm algum trabalho feito, para podermos, de facto, fazermos este feedback, ou esta relação de feedback, para podermos enviar depois para o Ministério da Educação. Outro aspecto a ter em conta tem a ver agora com a questão da programação do cronograma e o calendário das oficinas de formação. E eu aproveitei, enfim, a orientação que eu por acaso não recebi, mas que o Paulo Martins, e não sei se os outros formadores também receberam, relativamente à questão da programação.
da formação. Ou seja, eu tenho também alguma responsabilidade na medida em que pedi para o calendário não ser tão extenso, mas alguns também, digamos que afunilaram demasiado o calendário. Ou seja, nós temos casos em que na programação prevista em termos de formação a desenvolver a partir do início de fevereiro, umas formações que estão previstas começarem demasiado tarde e provavelmente vão ter que começar mais cedo. E é esse também um esforço que eu vou pedir a cada um de vós. E aqueles que têm, digamos, a programação feita muito condensada, se calhar vão ter que a abrir portanto, dar mais espaço entre cada uma das sessões que vão decorrer de forma síncrona. Porquê? Porque é necessário, aquilo que aqui está escrito, portanto, é preciso dar tempo necessário para que os formandos possam passar à prática algumas das propostas, tarefas, ideias e ou sugestões trabalhadas em contexto de formação. E nós tivemos uma reunião no Vimeiro e foi referido exatamente isto, que sobretudo o trabalho autónomo, ou parte do trabalho autónomo, deva ser, ou deva dar oportunidade aos formandos de colocar em prática, em sala de aula, aquilo que são as aprendizagens feitas em contexto de sessão síncrona. Portanto, sim? A propósito disso, se me permites, em alguns casos aconteceu, eu fui dando alguma flexibilidade para as pessoas entregarem as tarefas. Em alguns casos, o que é que aconteceu? As pessoas têm, obviamente, muita coisa para fazer e algumas foram deixando e acabaram por deixar boa parte das tarefas mesmo para o final da formação. Uhum. Isso levou a várias coisas. Uma delas foi não haver depois feedback, não haver partilha daquilo que elas de facto fizeram em sala de aula. E por outro lado, acabaram por não utilizar o tempo que havia disponível para realizar essas tarefas, pronto, com alguma calma, com alguma ponderação. E de facto acho que este aspecto é importante. Eu agora organizei o meu calendário com sessões em cada turma de 15 em 15 dias. Uhum. Mas é possível que eu lance uma determinada tarefa num dia e depois só vai ver os resultados disso para aí um mês depois. Uhum. Portanto, exatamente para dar tempo que as pessoas pensem, executem, depois, enfim, tragam as evidências e as reflexões sobre aquilo que fizeram. Luís, colegas, deixem-me acrescentar, devemos todos nós ter alguma rigidez quanto a isso. Ou seja, a tarefa tem que ser feita até à próxima sessão presencial online, mas a próxima sessão que está calendarizada, e, portanto, naqueles 15 dias, vamos supor que vamos ter intervalos de 15 dias para a formação, os colegas vão ter que realizar essas mesmas tarefas. Porque, deixem-me dizer, e é só mesmo um pequenino apontamento, nós começámos uma formação que não tem nada a ver com um plano de capacitação digital, nem coisa que o valha, nem tem nada a ver com financiamentos, agora na semana passada. Ainda ontem, domingo, respondi a uma colega para lhe dar as credenciais que já lhes tinha dado de acesso ao Moodle, porque ela tinha que ir fazer a tarefa para a sessão que há amanhã. Portanto, e teve a semana toda, portanto, desde terça-feira passada até ontem, e ontem é que estava aflita por causa desse acesso, porque as informações estão disponíveis no Moodle. E isso compete-nos a nós, enquanto formadores, do centro, embaixador digital, dizer aos seus formandos, aliás, eu vou dizer isso nas aberturas das ações, eu ou o Isidro vamos dizer isso, mas eu também sei que muitas vezes aquilo que se diz cai em saco roto, mas eu peço aos colegas que insistam junto dos colegas para eles fazerem as tarefas, para eles estarem presentes. Reparem, muitas vezes os colegas
põem o ecrã, uma imagem no ecrã, tiram o som e vão às suas vidas e depois perdem a sequência, o fio à meada. E, portanto, isso é algo que todos nós temos que combater. Eu sei que às vezes é um bocado penoso, porque estamos a trabalhar entre colegas, mas os colegas têm que entender que, para já, estão numa ação de 50 horas, que é outra questão. Eu, no final, quando fizer a minha oficina, e eu, em princípio, só entro em princípio, não, só me irei inscrever nas turmas que começam a partir de setembro de 2022, eu sei que tenho 50 horas, eu vou ter um certificado de 50 horas de formação, e não 25. Por isso tem de haver. E os colegas que fizerem, participarem, contribuírem com as reflexões, terão de ter uma diferenciação, por exemplo, em relação àqueles que continuam sentadinhos a assistir à videoconferência e fazer a experimentação, fazer propostas, fazer utilização de ferramentas, perdoe-me a expressão, está quieto. Era esta notinha que eu queria deixar, porque todos nós temos que contribuir para este processo que o Isidro estava a referir e para esta dinâmica que o Isidro estava a referir. Pronto, e basicamente dizer o seguinte, portanto, daqui resulta duas coisas. Primeiro, um pedido para que vocês façam aquela colaboração relativamente ao preenchimento das folhas que vão ser disponibilizadas. A segunda é que façam a reprogramação. Eu manteria, nos casos em que começam logo no início de fevereiro, manteria. Quem tinha, por exemplo, previsto começar em maio, eu agradeço que comece muito mais cedo, porque senão não tem hipótese, com o calendário mais passado, não tem hipótese nenhuma de concluir a formação em tempo. O calendário mais passado dá 16 semanas. Nós temos que pensar que, sendo 15 em 15 dias, dá cerca de 16 semanas. Pois. Pode eventualmente uma ou outra ser mais encostada. Mas depois, em termos médios. Pronto, mas a verdade é que, e eu peço desculpa à Sónia, porque pedi-lhe para ela encurtar, ela encurtou, acabou por encurtar demais, mas de facto temos que ter aqui algum cuidado de equilíbrio, do sentido do equilíbrio, no sentido de que possamos distribuir isto de maneira a que termine sensivelmente final de maio, início de junho, por aí, não é? Eu creio que é suficiente, começando em fevereiro, terminar no final de maio. É certo. Até porque, desculpa outra vez a interrupção, temos aqui uma outra questão adicional. É que muitos dos colegas que estão a frequentar a formação vão pedir os certificados para os poderem ter na escola no momento em que vão ser avaliados. E a programação, e alguns de vocês que aqui estão são avaliados este ano, a programação que está prevista é para o início do mês de junho começarmos os processos em cada escola, ou seja, já depois de termos feito todo o trabalho que tem que ser feito previamente, nomeadamente a observação de aulas, que vai começar, já agora posso dizer, para os colegas que estão neste barco, vai começar a partir do dia 7 de fevereiro. E, portanto, temos que também conjugar com essa situação. Muito bem. Portanto, relativamente a isto, eu creio que também para ajustarem o calendário, eu acho que até quarta-feira vocês conseguem fazer as alterações, ou proporem as alterações. Certo? Sim, sim. Certo. As alterações ao calendário, diz diz? As alterações ao calendário, é isso? Sim, há a programação que tem no vosso calendário. Quem já estiver ajustado, eu estou a falar genericamente, atenção. Mas, Isidro, sim. Desculpa, mas é assim, mas convinhamos saber quem é que precisa fazer ajustes. Ajustes têm a ver com esta lógica, sim, que é dar tempo para que os formandos, peço desculpa, eu também sou professor e baralho, que os formandos possam ter tempo para aplicar, digamos, no trabalho autónomo,
algumas das coisas que praticaram, enfim, ou que viram, ou que de alguma forma com que lidaram na parte da sessão síncrona, certo? E, portanto, por isso é que eu digo, eu falo genericamente. E onde é que está essa listagem? Eu vi, por exemplo, que o Fernando Ferreira tinha previsto começar, creio que em maio, não é? É isso? Fernando? Que já não está. Sim, sim. Estou. Sim, tu tinhas previsto começar em maio, Estou certo? aqui. Isto é... Sim. Pronto, esse é um dos exemplos em que tens que puxar No início. Tens que Tens puxar que É a para o net da início. escola. para o início. Aqui. Para o início de fevereiro, se possível. Percebeste? É assim, colegas, então vamos fazer o seguinte, eu amanhã Tu mandaste... faço-vos chegar uma listagem, Fernando, dá-me só um minuto, eu amanhã faço-vos chegar uma listagem por nível e por turma da data de início e da data de fim Ok. que está na plataforma. E a partir Rosa, daí eu tenho torna-se Rosa, mais fácil cada um verificar essa Eu- adequação, eu pensando tenho- sempre que vamos ter no mínimo, temos que ter 3 meses entre a data de início e a data de final, podendo ir aos 4 meses por causa das tais 16 semanas que eu há bocado falava. E assim torna-se mais fácil fazermos essa recalendarização. É claro que quem já está, conforme o Isidro disse, tem a formação, por exemplo, sei que há uma turma a começar a 3 de fevereiro. Essa e pode 2 perfeitamente de começar no dia fevereiro, 3 e 2 de fevereiro também. Exatamente, pode começar perfeitamente nessas datas. Depois, poderá haver necessidade de prolongar no tempo para terminar mais à frente, em abril, no início de maio. Agora, o exemplo, e eu também me penitencio, porque eu disse ao Fernando, neste caso ao Fernando Ferreira, porque agora temos dois Fernandos, Pois é. ao Fernando Ferreira, que, ok, estava bem, mas entretanto, pelo feedback que tivemos, temos que adaptar e, portanto, temos que, nessa turma, temos que antecipar o início, por forma a que os colegas possam fazer trabalho de teste, etc, etc, etc. Até porque depois também temos que pensar, muito sinceramente, nos diferentes níveis. Por exemplo, no nível 3, a capacidade da autonomia de cada participante é muitíssimo superior, acho eu, que os colegas estão no nível 1. E isso também pode ter consequências nesse trabalho. Mas então fiquei este meu compromisso. Eu amanhã faço-vos chegar uma listagem das várias ações com as datas de início e de términos que estão previstas, que estão na plataforma, e que eu peço que cada um analise. Todos vocês sabem que turmas é que vão ter. Aliás, elas estão todas identificadas. Portanto, é o primeiro e o último nome do formador, que é para não haver confusão. Eu estou a brincar também. E, portanto, depois torna-se fácil e então e até quarta-feira, amanhã já é terça, mas até quarta-feira façam-nos chegar essa informação para eu poder fazer as alterações. Ok. Para poder depois avançar com a convocatória dos formandos, dos participantes, e dizer, atenção, que a calendarização está disponível na respectiva página da formação. Rosa, há um bocado não me deixaste falar. Peço desculpa. Era só para dizer que eu já tenho aqui os print screens com todos os calendários, são 14 ou 15. 14. Portanto, eu posso fazer um fecheiro zipado e cada um vê o seu e pronto. Pronto, porque é assim. Já estava preparado, já estava aqui. Ótimo. Colega, já agora uma pequenina questão. Vocês, enquanto formadores, e isto é sobretudo para a Eva, para a Sónia e para o Fernando, vocês, enquanto formadores, com as vossas credenciais, têm acesso aos dados da vossa turma ou das vossas turmas, têm acesso a toda essa informação e, portanto, podem perfeitamente na plataforma verificar esses dados, porque cada um de vocês tem acesso. Neste caso, nós não estamos a usar as folhas de presença porque não são necessárias, uma vez que há um modo diferente de fazer o controle das presenças, mas
por exemplo, se fizer uma sessão presencial e vocês quiserem passar a folha de presenças, vocês têm acesso à folha de presenças, uma vez que para cada sessão há uma folha com os dados dessa mesma sessão e, portanto, depois torna-se fácil mandar imprimir e utilizar. Colegas, parece que o Fernando tem a mão no ar. O Fernando Faria quer falar. Sim, força. Ora viva, boa tarde. Eu tinha aqui duas situações para falar. Uma delas é em relação à minha calendarização. A minha calendarização desde no ano passado, desde abril, eu dei a formação, as duas formações em 2 meses. E agora na segunda leva também foi em 2 meses. Foi outubro, foi outubro e foi novembro. Foram 2 meses, ok? 2 meses de formação. Feedback que eu tenho tido é o pessoal queixa-se sempre, toda a gente se vai queixar sempre do que nunca tem tempo, não é? Mas eu também dar 2 semanas ou 3 semanas para fazer um trabalho, eles também deixam andar que depois tem tempo que é só para a semana. Aquela semana nunca fazem nada, não é? Isso também é um facto, não é? Por isso é assim, eu posso, desta vez também, eu calendarizei para se realizar tanto a ação de nível 2 como a ação de nível 3 em 2 meses, como nos outros 2 períodos, não é? que dei a formação. Tal como vocês propõem, eu posso pôr em 3 ou posso pôr em 4 meses, mas eu acho que é demais, isto é o que eu acho, porque é bom o pessoal sentir-se estressado, eu acho que isso é positivo, e eles desenvolverem rapidamente estas competências. As competências que eu peço geralmente são a nível das suas próprias disciplinas, eu nunca peço nada para mim, peço para eles. E o Isidro também pediu, também em relação à contribuição da matriz SWOT, acho que é essa a contribuição. Sim. Em relação ao nível 3, eu acho que sou o único que posso contribuir, sou eu que ainda dei o nível 3. Na próxima leva o Paulo Azevedo também. O Paulo Azevedo vai-me ajudar. Realmente eu posso dizer, tive bastantes dificuldades a dar a formação de nível 3, porque foi uma parte, um início, uma parte onde ninguém ainda sabia muito bem o que é que se ia dar, não é? E eu fui logo dar o nível 3. Senti bastantes dificuldades e pronto, e fiquei satisfeito com o feedback. Obrigado pela força, obrigado pela força. Não, porque ninguém me ajudou no nível 3, não é que esteja a criticar ninguém, mas como ninguém deu nível 3, também ninguém sabia muito bem como é que haveria de contribuir, não é? Foi Por isso é que tu és ótimo para fazer formação de formadores para o nível 3. Não sou. Eu tive, que deu-me esse desafio bastante... por um lado foi bom porque tive colegas extraordinários como formandos e pronto, correu muitíssimo bem. E também, de certa parte, como o Isidro também disse, o facto dos alunos, no nível 3 os alunos contribuem muito ativamente nas ações, na formação, eles têm que estar sempre, como é um bocado mais teórico que os outros níveis, eles têm que contribuir diariamente, isto é, no caso semanalmente, para essa formação. E acho que correu bastante bem. Acho eu, mas isso só eles é que podem dizer. A minha dúvida continua a manter-se. Se eu prolongar muito o tempo, é aquilo que eu digo, isso é só para o dia 20, hoje é dia 5, tem tempo, então só começam a ver isso lá para o dia 14 ou dia 17, não é? Fernando, mas há uma maneira de contrariar isso. Mas há uma maneira de contrariar isso, que é obrigar ao envio de determinadas tarefas intermédias que impliquem trabalho através da plataforma Moodle, por exemplo, e fazer esse tipo. Eu só tenho formação daqui a 15 dias, mas daqui a 4 dias eu tenho que ter uma tarefa. Isto acontecia-nos, por exemplo, na formação de formadores que eu e o Isidro fizemos, tivemos situações dessas, de ter que entregar, muito embora nós saibamos o que é que foi aquela formação, mas tínhamos que entregar determinados contributos, uma reflexão, ou isto ou aquilo, e isso tem a ver com nós podermos gerir por forma a que as pessoas também não se sintam, olha, agora só tenho daqui a 15 dias, só na véspera que me vou preocupar. Não, tem que preparar tudo e tem que dar o feedback daquilo que está a ser preparado. É uma questão de organização. Pronto, Posso colocar uma dúvida? Se sugeres então 3 meses, seria o ideal. 3 meses, Fernando, sim. Ok, está bem. Então, eu queria dizer 2 coisas. Fiquem bem então, colegas. Tchau, Fernando. Até à próxima. Tchau, obrigado. Tchau, Fernando. Vai com cuidado. Ainda ficas aí fechado na escola, pá.
Duas coisas que eu queria dizer, dúvidas. Olha, eu organizei o calendário da formação portanto, nós temos 8 sessões, portanto, temos 7 intervalos entre cada sessão, não é? São 7 intervalos. Dos 7 intervalos, 3 são de 15 dias. Até há um que é 3 semanas, porque mete ali a Páscoa, não sei. 3 intervalos são de 15 dias, os outros são de uma semana. Acham necessário? Ou eu posso agilizar as tarefas de maneira que naqueles intervalos, e eles têm hipótese de utilizar os intervalos maiores para aplicar. Porque o que interessa é que no final, e eu costumo organizar a última sessão, de maneira que na última sessão eles apresentem casos concretos. O que é que aplicaram, como aplicaram, 5 minutos para apresentar uma situação ou uma aprendizagem que fizeram. Era isso que eu queria perguntar. Outra coisa que, e assim os colegas também podiam dizer, porque pôr nos 7 intervalos entre as 8 sessões, 2 semanas, isto nunca mais acaba. Não sei, mas outra eu acho que se calhar vamos por partes. Eu acho que a intenção não é ser rígido, programar a formação de modo a que contemple situações em que os formandos possam, de facto, passar à prática. Basicamente, em trocados a isto. Agora, exatamente. Vocês, naturalmente, uma coisa é fazer isto condensado em 2 meses, é impossível. Também acho que será razoável se conseguirmos em 3 meses, não é? Já estamos a falar em 12 semanas, mas isso também é com alguma razoabilidade, tem que se jogar com as interrupções letivas e por aí fora, não é? Dou um exemplo. Não sei se é na segunda sessão, se na primeira, nós costumamos abordar aquela área de competências da colaboração e da comunicação. Das 6 áreas de competências do disco Pedro. Uma das tarefas que eu proponho, já tenho proposto nas funções que eu dei, é criar uma plataforma de partilha. Porque acho que falta um bocadinho de práticas. Sim. Falta um bocadinho das escolas a partilha de práticas. Então, essa plataforma de partilha de práticas é uma coisa que eu digo que é para ser criada até ao final da formação, para os formandos aplicarem na sua comunidade, na sua escola, convidar inclusivamente colegas das suas escolas para partilhar recursos digitais que tenham utilizado nessa plataforma. Acaba-se por ser flexível, isto nunca tem um resultado final exatamente aquilo que é pedido, mas acaba por haver contribuições diferentes. E essa é uma tarefa que não é para fazer até à semana seguinte, por exemplo. É um exemplo, é uma tarefa para fazer durante a formação até ao final. Claro, e no final tem que estar completo. Tem que apresentar o que fez. Outra dúvida que eu tinha, numa reunião que fizemos no ano passado, antes das formações que fizemos no final de 2021, foi um colega que falou, acho que foi o Paulo Martins, que falou nisto, e eu acho que é pertinente. E é uma dificuldade que eu tenho e certamente toda a gente tem. Quando nós estamos a avaliar os formandos, nós temos aquela maravilhosa grelha Excel que nós temos que preencher, onde na parte da avaliação da aprendizagem, que corresponde a 80%, temos ali, como vocês sabem, 3 parâmetros: a avaliação dos resultados, a partilha e a utilidade, a aplicabilidade. Sendo que nestas 2 primeiras que eu referi, refere que, vocês já viram certamente, deve ser definida pelo formador na primeira sessão, em concertação com os formandos, a correspondência entre as pontuações a atribuir e a escala de avaliação prevista. Isto é, à partida, na primeira sessão, devia haver uma escala prevista para avaliar cada um destes 2 parâmetros, os 2 primeiros parâmetros da avaliação da aprendizagem. E isso eu acho que devia ser objeto de concertação entre nós. Que parâmetros? Para termos uma base de apoio, uma base de concertação entre nós sobre como agir. Eu fiz um documento, por acaso partilhava, posso partilhar convosco, e depois podemos contribuir com sugestões sobre que parâmetros é que vamos exigir nestes 2 da avaliação, nos 2 itens da avaliação da aprendizagem. Há sempre muita dificuldade em avaliar este aspecto. Nós temos os nossos parâmetros, mas era bom que concertássemos um bocadinho, penso eu, entre todos. Sim, Paulo, eu concordo inteiramente e ainda bem que sugeres, até porque neste momento, no nível 2, vocês vão ser os 9 formadores, penso que são os 9 formadores vão estar com o nível 2 e é importante que isso aconteça, até porque nós sabemos
cada vez mais há recursos à avaliação, mesmo na formação contínua, porque as pessoas acham todas que fizeram o máximo que foi pedido, ou que estiveram em todas as sessões, porque são os argumentos que normalmente chegam, isto não é de agora, isto já são 9 anos à frente deste centro e, portanto, já tenho alguma experiência acumulada neste sentido. E, portanto, se calhar é isso, é bom, e então eu agradeço-te se partilhares com os colegas, que assim, quem quiser colaborar, colabora, e depois, no final, dizemos, colegas, são estes os parâmetros que vão ter que ser avaliados, são estes parâmetros que são pontuados, e são pontuados desta forma. E a partir daí, todos nós temos um instrumento comum, e isto também se aplica depois ao nível 1, também, como é óbvio, aplicar-se ao nível 3 entre ti e o Paulo e o Fernando Faria. E ficaria tudo, pronto, harmonizado. É uma questão de harmonização dos critérios, sim senhora. Eu partilhei um documento aqui no chat, e o que eu assinalei amarelo é o que me parece que requer alguma conservação. Paulo Martins. Pois, eu concordo absolutamente com o que o Paulo disse, e até indo buscar um bocadinho, ele disse antes que propunha aos seus formandos que fizessem plataformas de partilha. Eu até ia mais longe. Eu propunha que nós criássemos uma plataforma de partilha ao nível do AVCOA, portanto, onde cada um dos nossos formandos, seja ele de que agrupamento for, pudesse partilhar e depois mais tarde pesquisar recursos educativos que pudessem servir a toda a gente. Portanto, nós termos um modelo, como se faz noutros sítios, não é? Ter um modelo de rede e depois todos os nossos formandos poderiam lá partilhar esses recursos, já que formandos e formadores, eu iria mais longe, formandos e formadores. Fazê-lo a nível de agrupamento é interessante, mas mesmo assim a quantidade não será, e a diversidade se calhar não será grande, não é? Se nós pudéssemos juntar de toda a gente numa plataforma regional, digamos assim, era capaz de ser mais interessante. Sim. Uhum. Paulo, e sugeres alguma ferramenta em especial para essa plataforma? Opa, olha, a plataforma fácil é o Moodle, não é? Ele tem lá uma espécie de base de dados, portanto, em que permite organizar coisas e depois fazer pesquisas por nomes, por tipos, etc. Não é? E como todos os participantes estão no Moodle, e, portanto, não é necessário uma inscrição numa nova plataforma. Exato, evitar ao máximo essa dispersão. E não sei, é uma sugestão, mas também é preciso ver que em cada PAD de cada agrupamento, não é? Também está essa criação, não é? E alguns já começaram. Mas, de qualquer forma, dá-me a ideia que uma partilha mais generalizada, com muitas mais entradas, seria interessante. Uhum. Também concordo. Faz todo sentido. Faz todo sentido e vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer no início, que é precisamente esta questão da disponibilização e apropriação dos recursos que temos. Não é? Em relação ao Moodle, nós agora vamos ter turmas do nível 2 de professores exclusivamente do nosso agrupamento, em princípio, não é? Eu vou ter uma turma de professores do meu agrupamento. No nosso agrupamento nós utilizamos o Classroom como plataforma de aprendizagem. E eu acho que faria todo o sentido maximizar a utilização daquela plataforma para os professores poderem ver como rentabilizar, inclusive no âmbito da formação, e não utilizar o Moodle. Não quer dizer que eu não partilho no Moodle os materiais e os recursos que utilizei e posso partilhar e criar uma turma para isso. Mas eu estava a pensar se era possível, durante a formação, utilizar o Classroom e não o Moodle com os meus formandos, porque nós utilizamos essa plataforma. A maior parte das pessoas utilizam essa plataforma na escola.
O que é que vocês acham? Perfeito, perfeito. Aliás, deixem-me dizer uma outra coisa que tem a ver com esta questão das ferramentas que se vão usar durante a formação. Colegas, o facto de estarmos a trabalhar com públicos, por exemplo, no nível 2, vamos entrar agora no nível 2, vamos excluir o nível 1 e o nível 3. No nível 2, estarmos a trabalhar só com uma pequeníssima exceção, que é mesmo pequena, mas com turmas de agrupamento, significa que, por exemplo, em termos de videoconferência, devemos utilizar as ferramentas que já estão disponíveis nos agrupamentos, ou seja, o Meet para quem tem Google, o Workspace, ou o Teams para quem tem o Teams. Portanto, o Teams, no caso do Dr. Ferreira da Silva e de Fajões, no caso do Google, nas outras. Porquê? Porque se formos usar aqui o Zoom, e já agora uma novidade, desde hoje e durante o ano temos uma licença com um máximo de 500 utilizadores, temos um problema, é que os dias, se estiver um formador a utilizar a ferramenta, não é possível ver outro. E nós temos, para além da formação, da capacitação, temos outras formações, não é? Que também têm que usar ferramentas de videoconferência, até porque são ações que, de raiz, já estão preparadas para ser nesse formato. Daí que eu vos pedia pensassem nessa questão. Portanto, os formandos da Ferreira de Castro, da turma do nível 2 da Ferreira de Castro, vão trabalhar através das plataformas da Ferreira de Castro. É claro que eu tenho que ter sempre acesso, eu, centro de formação, não é eu, Zé Rosa, eu tenho que ter sempre acesso a esses mesmos locais, que é para podermos a todo momento ter acesso à informação que é necessária, nomeadamente para o POCH, porque senão vocês vão ter a Safira sempre à vossa perna a pedir dados e mais dados. Se nós tivermos acesso a essa informação, os dados estão lá e vamos lá buscá-los. Olha, eu concordo com a utilização das plataformas próprias das escolas. Por meu lado, dá-me jeito, porque tenho uma quantidade neste caso no Moodle, tenho uma quantidade de módulos que estou habituado a usar e que na nossa plataforma do Avcon não tem. Mas pronto, sim, concordo perfeitamente com isso. E com, pronto, e com assim usam, desde que nós tenhamos depois acesso a essa mesma informação, porque eu tenho que ter acesso a essa informação. Porquê? Porque a todo momento, ou a qualquer momento, mesmo depois da formação terminar, o POCH vai-me pedir. É claro que vocês, quando acabarem a vossa turma, fazem um backup e fornecem o backup, e o backup fica armazenado, e portanto desde logo temos acesso a essa informação e portanto fica todo salvaguardado, porque quer queiramos, quer não, o lado, temos sempre também que pensar no lado do POCH, portanto a entidade financiadora, que nos vai pedir, assim, já agora deixem-me dizer, a primeira turma que começar, e em princípio é no dia 2 de fevereiro, essa turma precisa de imediato do registro das presenças, porque eu tenho no dia a seguir que enviar para o POCH, dizer, meus senhores, reiniciamos a formação no ano 2022. Está aqui o documento comprovativo com a presença dos formandos e com o sumário da sessão, que é para eles também abrirem os cordões à bolsa e enviarem o dinheiro necessário para os pagamentos, que é uma outra questão que eu estou sempre preocupado, é se tenho ou não dinheiro em quantidade suficiente para pagar a todos vocês o vosso trabalho, porque quem trabalha tem de ter a justa retribuição, como é óbvio. Ok. Não sei se alguém mais quer não sei se alguém tem alguma sessão marcada para o Zoom para o dia 9, que eu agora não li, 9 de fevereiro. É que, Paulo, tem que ver, porque há várias coisas. Depois eu dou-te depois essa resposta, amigo. Eu vou dizer porquê, sabes? Porque vai haver uma reunião geral de professores e com mais de 100 professores e aqui na Soares. 9 de fevereiro? 9 de fevereiro. Eu amanhã dou-te a resposta. Está no calendário que foi partilhado. Ok. Ok. Depois falamos. Ok, depois falamos. Pronto, obrigado. Aliás,
essa informação podem-na passar. Caso haja necessidade de localmente fazerem uma reunião, desde que nós tenhamos a plataforma ali disponível, ela está disponível para os agrupamentos, não podia ser de outra forma. E faz sentido que para uma reunião desse género, que é capaz de ter mais de 200 pessoas a participar, não é? Faz todo sentido. E priorizar. É fazer no YouTube, fazer no YouTube e depois as pessoas participam. Mas no YouTube não dá para participar. Na caixa, não, sim, põe as suas dúvidas na caixa de chat. Sim, para saber. Para saber, sim. Ok. Eu posso só colocar aí uma questão. O Paulo Martins está a pensar usar o Moodle do agrupamento dele? Sim. Neste caso, sendo possível, sim. Porque eu também já pensei nisso. Inviabiliza depois um bocadinho a partilha com outros colegas e por aí fora. Porque de facto também tenho módulos que não tem nesta plataforma, não é? Eu também, portanto, é mais por isso, sabes? É mais por isso. Estaria eventualmente interessado. Pronto, mas vou analisar então a questão. Em todo caso, dá sempre depois no fim para fazer um backup e restaurar na outra para ficar... Não, mas eu posso continuar a partilhar o que vou publicando. O que vou publicando numa, posso replicar imediatamente na outra. Paulo, isso é duplicar trabalho. Desde que vocês me garantam que no final eu tenho acesso a um backup com esses documentos, com esses materiais, com essas situações, perfeitamente. Okay. Assim, mas o Amadeu estava a falar na conta info.faiapoa.net. O Amadeu estava a falar de um aspecto importante que é da partilha entre nós, não é? Para nós também irmos acompanhando, portanto, nós ficámos de partilhar o que íamos fazendo, partilhar uns com os outros, até para nos inspirarmos também, não é? E eu acho isso importante e que devemos continuar. Claro. Aí tem que utilizar a mesma plataforma. Até mesmo sendo públicos diferentes, não é? É importante que, é desse ponto que haja alguma sincronia entre aquilo que vamos fazendo. E é desse ponto de vista que eu não me importo nada de o que coloco numa, coloco depois logo a seguir na outra. Ok. Não estava a entender dessa forma, ok. Sim, não, a manutenção, até se calhar, temos aqui formadores que vão estar pela primeira vez nesta situação, têm, por mais uma razão, não é? Se calhar muito mais interesse até para poderem já usufruir de algum trabalho que já foi feito, não precisam estar a inventar a roda que já foi inventada, não é? Pois, basta passear um bocadinho pelas formações do ano anterior. Não é? Exatamente. E aí já vem... Não, mas também podem dar os seus contributos, que é também esse aspecto para os colegas que estão a dar outros níveis, não tem problema, não é? Com certeza. E noutros agrupamentos. Ok. Então agora só mais uma questão enquanto estou ao calendário. Eu tenho uma a terminar a 1 de junho. É tarde? Não, eu também tenho... O mês de Abril... É curto. Porque depois tem que jogar também com os nossos calendários internos, para manter o mesmo dia da semana. Ok. Não, é assim. Eu tenho a 2 e a 9. Para, eu em meia dúzia não é preciso meia dúzia. Quando vocês me enviam os documentos com a avaliação, em 2 horas eu tenho emitido os certificados. Não é esse o problema. Porque os certificados é introduzir as classificações, porque isso é uma coisa que vocês não podem fazer no sistema de apoio à gestão do centro de formação. Clicar num botão e sai logo um fecheiro PDF com todos os certificados. Depois é partir aquilo aos bocados, assinar e enviar para... E depois receber, olha, tu enganaste, eu estou no agrupamento X e tu disseste que eu estou no Y. E eu respondo logo a dizer, olha, mas isso, a culpa é tua, porque os dados... Enfim, mas isso é rápido, compreendem? Eu só falei desse aspecto porque os colegas vão-me dizer assim, olha, mas eu tenho que fazer o relatório até ao dia 28 ou 29 de maio e não tenho aqui o certificado. Eu digo sempre, não precisas ter certificado nenhum.
porque tu não podes anexar nada. Tu tens é que ter o certificado no momento em que acontecer a avaliação. E a avaliação vai acontecer depois em junho, julho. As reuniões do Estado vão acontecer em julho. E, portanto, precisam de ter o certificado nessa altura. Quanto a isso, tudo ao capa. Pronto, colegas. Se não há mais questões, nós vamos depois enviar a hiperligação para a gravação, para ficar disponível para eventuais dúvidas. Dúvidas, é evidente que quer para mim, quer diretamente para o Isidro, através do endereço do embaixador digital, estamos cá. Estamos cá para fazer esta caminhada. E temos que ir de vez em quando encontrando-nos. Sim, temos que encontrar um tempinho de vez em quando. Olha, vamos reunir. É claro que isso agora também vai obrigar a um estudo da nossa parte para ver quando é que não colidimos com as sessões que estão previstas para a formação. Pois também tem isso, claro. Não, mas de qualquer forma articularemos. Ok. Podemos dar como encerrado? Sim. Uma boa noite. Uma boa noite. Obrigado pela colaboração. Obrigado, e não esqueçam participação. das duas questões pendentes, a questão da análise SWOT e a questão do envio do calendário até quarta-feira. Ok? E da foto que o Zé Rosa queria, né? E foto. Aí a foto para o Rosa. Aí a foto também. Uma foto. Esqueci-me da foto. Tens razão. Uma foto.